Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Nós vamos agora estudar mais um conteúdo da nossa apostila para assistente administrativo ou técnico administrativo ou assistente em administração. Esses conteúdos da parte específica são muito cobrados. Se você quiser solicitar essa apostila, basta solicitar via WhatsApp pelo link que temos aqui no primeiro comentário fixado. E lá também tem todos os conteúdos que estão na apostila. Conteúdos com questões comentadas, beleza? Então vamos agora para mais esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos lá. Departamentalização. Fala de departamentalização, consiste em agrupar atividades da organização de forma lógica e racional, buscando sempre a maior eficiência possível. A departamentalização também é conhecida como especialização oriental, ok? Cada departamento possuindo aí profundo conhecimento de suas atividades. Quanto maior for a organização e quanto mais diferenciadas forem as suas atividades, maior será o nível de especialização. Consequentemente, mais ampla será a departamentalização. Bom, quando a gente fala de homogeneidade de tarefas, a gente está falando de especialização. E isso tem dentro da departamentalização ali, né? E quando a gente fala de heterogeneidade das funções, a gente fala de diferenciação. Então, dentro dos departamentos, há homogeneidade de tarefas. São tarefas homogêneas, semelhantes. Agora, entre departamentos, há heterogeneidade de funções. Por exemplo, o marketing tem suas tarefas, o departamento de financeiro tem suas tarefas. E as tarefas entre eles são diferentes. Ok? Assim, as tarefas dentro do departamento possuirão identidade entre si, o que justifica que estejam sobre o mesmo guarda-chuva, ou seja, estejam sobre o mesma orientação dentro daquele departamento. Ok? Já entre os diferentes departamentos, as funções são heterogêneas, são diversas, não há aí semelhança. Para que sejam escolhidos os corretos tipos de departamentalização, existem alguns princípios. Como primeiramente, devemos pensar que uma atividade não pode ser executada e controlada pelo mesmo departamento. Se assim fosse, haveria conflito de interesse. Isso nos leva ao princípio da separação do controle. Ou seja, quando falar que uma atividade não pode ser executada e controlada pelo mesmo departamento, você vai pensar nesse princípio, separação do controle. Ok? Senão vai ter conflito de interesse. Eu mesmo executo, eu mesmo controlo. Então, quem é que vai ver se está errado? Ok? Também tem outro princípio aqui, chamado princípio do maior uso. Nesse princípio, diz o seguinte: o departamento que faz maior uso da função deve ser responsável por ela. Ok? Que é diferente do princípio do maior interesse, que nos traz que o departamento que tem maior interesse deve executá-la. Também temos o princípio da supressão da concorrência. Estabelece que se deve suprimir a concorrência no departamento na execução da função. O que significa que, se houver duplicidade de execução de funções, pode-se haver desperdício de recursos. Ou seja, não deve haver concorrência. Cada um deve fazer ali as funções do seu departamento. Uma função do departamento não deve estar em competição com a outra função, ok? Então, por exemplo, se o marketing cuida da tarefa X, o departamento de financeiro não vai cuidar dessa tarefa. Serão tarefas diferentes, ok? Funções diferentes. Supressão de concorrência, senão vai haver concorrência. Agora a gente vai ver agora os tipos de departamentalização, chamado funcional. Isso aqui, como o nome já diz, o agrupamento é feito sobre uma lógica de identidade de funções e semelhança entre tarefas, sempre pensando na especialização, no agrupamento. Tem exemplos aqui
o financeiro, o marketing, o pessoal, dentre outros. Beleza? Tem como vantagem a especialização das pessoas, facilitando a cooperação técnica, econômica de escala e produtividade, sendo indicada para ambientes estáveis. Já como desvantagem, a falta de sinergia entre os departamentos. Como falado, a estrutura, quando você fala em departamentalização funcional, o problema da departamentalização funcional é que um departamento vai pensar só nele e ele não vai conseguir pensar na empresa como um todo. É esse um problema. Então vamos aqui às vantagens e desvantagens. Vantagem da departamentalização funcional. Melhora a coordenação dentro do departamento, que é a facilidade de contatos, comunicação dentro do mesmo departamento, pois existe compartilhamento do mesmo conhecimento técnico. Incentiva a especialização técnica, orienta pessoas para uma específica atividade. Então a pessoa vai ter ali sua capacidade eficaz de executar aquela tarefa. Pensa em especialização. Ocorre uma redução de custos devido ao trabalho em um mesmo tipo de tarefa conjunto. Então essas são algumas vantagens. A desvantagem da função é que, como falou, a dificuldade de comunicação aí interdepartamental, ou seja, entre departamentos, dificuldade também para adaptação e flexibilidade às mudanças externas, porque quem está naquele departamento fica pensando só naquele departamento, não pensa na empresa como um todo. E dificuldade de pensar sobre os objetivos globais da organização, porque ele só pensa nos objetivos daquele departamento. Outra forma aqui de departamentização é a abordagem divisional, que cria departamentos que são formados por um agrupamento de divisões separadas que são autossuficientes para produzir um produto ou serviço, ou parte dele, de acordo com os resultados. Na estrutura divisional, ela é mais indicada para organizações que produzem diferentes produtos ou serviços, né? Pois cada divisão focaliza um mercado, um cliente independente. Dentro da abordagem divisional existem variantes que surgem para alcançar diferentes resultados de uma organização. Essas estruturas variantes se baseiam no produto, se baseiam na localização geográfica, no cliente, nas fases do processo e assim sucessivamente. Então vai ter divisões ali de acordo com aquele produto, com aquela localização, com aquele cliente. Cria departamentos que são formados por um agrupamento de divisões separadas que são autossuficientes para produzir um produto. Então, dentro do produto A, vai ter departamentos ali, vendas, marketing, não sei o quê. Dentro do produto B, tem outro departamento, venda, marketing, não sei o quê. Entendeu? Clientes. Aquele cliente A tem os departamentos. O cliente B tem os departamentos. E assim sucessivamente. A gente vai ver questões, né? Por cliente, departamentalização por cliente. Esse tipo de departamentalização é feita em função dos clientes. Ok? Aqui, veja que aqui tem um produto A. Aí vai ter aqui vendas, marketing, tal. Tem o cliente A. Aí tem o produto B, outro produto. Vai ter vendas, marketing, tal também. Ok? Para cada produto, para cada cliente, vai ter aí um grupo de subdivisões, subdivisões para aquele produto, aquele cliente, aquele estado. Produto 1, recursos humanos, marketing, tal. Produto 2, clientes, cliente A, criança, cada um vai ter uma subdivisão. Isso, claro, gera aumento de recursos ou de despesas, ok? Mas também tem a vantagem de ser algo mais específico para aquele cliente. Agora, a departamentalização por cliente.
Isso é uma empresa, você pensa só a empresa, né? Criou departamentos para cada cliente, beleza? Esse tipo de departamento é feito em função dos tipos de clientes. Assim, justifica-se quando há necessidade heterogênea de diversos públicos. Por exemplo, uma loja de roupa tem um departamento masculino, feminino, um infantil, clientes comuns e especiais, em bancos, né? Tem a vantagem facilitar a flexibilidade no atendimento às demandas específicas de cada nicho. Por outro lado, tem como desvantagem a dificuldade de coordenação também, para imaginar a empresa aí como um todo. Beleza? Vantagem de departamentalização por clientes, focalização exclusiva no cliente. Com isso, cada cliente são mais bem atendidos, né? A focalização externa na clientela torna a organização mais atenta para as mudanças e preferências dos clientes, característica que não ocorre na estrutura funcional. As decisões internas são rapidamente tomadas através do retorno proporcionado pelos clientes. Devido a isso, uma linha deficiente de determinado produto é facilmente percebida. Então, aquele produto não está dando certo, facilmente vai ser percebido. Agora, a desvantagem ocorre duplicidade de esforço e recurso, o que provoca maiores investimentos. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos de cliente. E as demais atividades e objetivos da organização, por exemplo, produtividade, eficiência, pode tornar segundo plano, você vai pensar só no cliente. Ok? Então, o que é que a gente tem que analisar aqui nesses dois? Para que fique claro, divisional tem a ver com a junção de duas coisas. Okay? Um produto pode ser produtos e serviços. Dentro daquele produto vai ter ali as funções, vendas, marketing e tal, ok? Geralmente é a função com um produto e um serviço, outra coisa. Já localização geográfica, vai ter ali Rio de Janeiro, vai ter a empresa ali, a organização. Dentro daquela organização vai ter recursos humanos, financeiro e tal. Beleza? Marketing. Agora, quando nós estamos falando clientes, pensar em clientes aqui. Cliente A, cliente B, cliente C. Vai ter a estrutura funcional. As vendas, os marketing. Para o cliente A, venda, marketing, tal e tal. Para o cliente B, venda, marketing, tal e tal. Para o cliente C, entendeu? Agora, quando falar na divisão por cliente, a gente está falando que vai ter dentro da organização departamento infantil, um exemplo, né? Feminino, masculino. E ali vai tratar dos assuntos daquele departamento. Não está dividindo aí por função, mas sim por departamento. Ok? Já vimos vantagens e desvantagens. Departamentalização agora por processo. Consiste em agregar as atividades da organização nos processos mais importantes da empresa. Nesse sentido, busca ganhar eficiência e agilidade na produção do serviço. Ela é bastante utilizada nas linhas de produções. Por exemplo, produção de um carro, cada um vai fazer ali um processo, né? Facilita o emprego da tecnologia, das máquinas, do conhecimento da mão de obra. Outra vantagem desse tipo de departamentalização é possibilitar um melhor arranjo físico e uma disposição racional dos recursos. Vantagem: extrai vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento da tecnologia. A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para o grupamento das unidades. Cada unidade organizacional é uma etapa do desenvolvimento do produto. Então tem um produto A, pensa que o produto A aqui, só que esse produto A vai passar por vários processos. Processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, até chegar no produto final, que é o produto A. Ok? Então, cada unidade organizacional é uma etapa do desenvolvimento do produto. A focalização e a sequência dos processos facilita o trabalho de seu início até o fim. Então, já sabe qual é o processo, vai ficar fácil. Agora, quais são as desvantagens?
Quando a tecnologia utilizada sofre mudanças a ponto de alterar o processo, esse tipo de departamentalização não é aconselhado, pois possui absoluta falta de flexibilidade e adaptação. Por existir isolamento dos produtos do departamento, pode ocorrer dificuldade de desenvolver novas formas integradas de administrar. Com base no problema encontrado na estrutura funcional, ocorre a redução da cooperação de comunicação interdepartamental devido ao isolamento em relação a outros departamentos, pois cada departamento tem seu próprio objetivo e prioridades sobre a pressão. Sob pressão criam-se diversas barreiras e conflitos. Também são criadas limitações de autoridade de tomada de decisão dos administrados. Então também tem esse, como é por processo, né, departamentalização por processo. Se esse aqui é um processo A, ele vai ficar focado aqui só no A. Esse aqui é o processo B, vai ficar focado só no B. Então existe essa dificuldade de comunicação aqui entre os departamentos, ok? Essa dificuldade aqui de comunicação. A departamentalização por produto, aí você já sabe, né? Que vai dividir ali por tipos de produtos. Se estrutura em torno dos seus diferentes tipos de produtos ou serviços. Justifica-se quando a organização tem uma gama bastante variada de produtos que utiliza tecnologias bastante diversas entre si, ou mesmo que tenham especificidades na forma de escoamento de produção. Temos como vantagem, vamos botar aqui logo as vantagens, a responsabilidade é totalmente imposta ao nível de cada divisão, dos departamentos de cada serviço, ou seja, o administrador no cargo de chefia de cada departamento é responsável pelo seu produto, seu serviço. Facilita a coordenação interdepartamental, uma vez que a preocupação básica é o produto e as diversas atividades departamentais tornam-se secundárias. E a melhoria na qualidade também, que você está pensando no produto, permite flexibilidade, pois as unidades de produção podem ser maiores ou menores, conforme a condição mude, sem interferir na estrutura organizacional. E também as tomadas de decisão são mais independentes, porque está pensando ali nos requisitos do produto. Beleza? Desvantagens trazem elevados custos, porque cada departamento é um produto, vai ter aí vários departamentos, né? Ocorre redução de oportunidades de carreira, pois a experiência profissional é limitada a uma única linha de produção. Existe uma dificuldade de busca de um determinado produto ou serviço, pois a distribuição é especializada em cada departamento e demora no reconhecimento das melhorias, modificações, eliminações de produtos, pois cada departamento é responsável pela defesa do seu produto, de seu serviço e de seus próprios objetivos divisionais. Então, departamentalização do produto, vamos botar aqui, tem aqui a gerência, e temos aqui produto A, produto B, produto C, e assim vai. E a geográfica tem a ver também com o território, né? Trata-se de um critério de departamentalização que a empresa se estabelece em diferentes pontos do país. Pense numa multinacional, ela vai ter aí várias filiais. Quando fala em filial, está falando aí de departamentalização geográfica. Quais são os tipos de vantagem? É uma estratégia muito útil quando as situações externas favorecem a organização, pois permite, sem problemas, a adaptação e as condições na necessidade da região. Cada departamento opera em um território como se fosse uma organização independente. O administrador de cada departamento pode tomar suas próprias decisões de acordo com o território, né? E a organização é voltada para um ambiente territorial e para um mercado do que para seus aspectos internos. Então, a administração, a organização vai ser voltada para aquele ambiente ali, para o Brasil, para o Sergipe e assim vai. Desvantagens: o enfoque territorial tende a deixar para o segundo plano a coordenação entre os departamentos, entre os estados, né, entre os países, prejudicando assim a visão global da empresa. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes territórios. E também cada departamento possui seus próprios recursos, com isso ocorre uma duplicidade de esforço, pessoas, instalações, equipamentos. E penúltimo aqui, isso.
departamentalização por projeto. Os departamentos são criados, os recursos são alocados de acordo com cada projeto da organização. Você pensa aqui, a organização tem a gerência. A gerência tem um projeto A, tem um projeto B, projeto C. Ok? Projeto A, B, C. Cada projeto é um departamento. Beleza? Nesse tipo de departamentalização, cada projeto tende a ter sua autonomia, o que viabiliza a melhor consecução dos objetivos de cada projeto. É de grande flexibilidade, facilita a execução do projeto e melhoria dos resultados. Tem como desvantagem, temos que as equipes perdem a visão da empresa como um todo, focando apenas no seu projeto. Duplicação de estruturas, sugando mais recursos e insegurança dos empregados sobre a continuidade ou não da empresa. Porque quando o projeto acaba, né, pode ser que você vá para outro projeto ou você seja demitido. Vantagens: melhor cumprimento de prazos e melhor atendimento ao cliente. Grande concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa, com produtos de grande porte. Então, você tem ali essas vantagens, né? Melhor cumprimento dos prazos, porque todo mundo está concentrado ali naquele projeto, e grande concentração de diferentes recursos, os recursos vão ser injetados ali. Como desvantagem, quando termina o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar, né? Se não tiver outro projeto em vista. E também, devido à descontinuidade e limitações, departamento por projeto pode provocar em muitas pessoas o desânimo pela imprevisibilidade do futuro emprego. Agora, uma das que mais caem, matricial. Já vê que para essa banca cai bastante. Não existe um consenso se é uma estrutura organizacional, uma departamentalização, isso também não vem ao caso. Mas a departamentalização matricial é chamada de organização em grade. E é uma mistura de departamentos funcional, de função, com outra mais horizontalizada, que geralmente é de projetos. Ok? Então você tem estrutura funcional com uma estrutura de projetos. Geralmente é assim, beleza? Funcional com projeto. Nesse sentido, a estrutura matricial é qualquer estrutura organizacional na qual o gerente de projetos divide as responsabilidades com gerentes funcionais para atribuição de prioridades e orientação do trabalho, pessoas focadas do trabalho das pessoas alocadas no projeto. Então vai ter ali um gerente de produção, de vendas, que é funcional, né? E um gerente do projeto, beleza? Um gerente do projeto ou do produto. E aí, os dois vão dividir aí as responsabilidades, beleza? Nesse contexto, há sempre uma autoridade dupla por responder ao comando de linha funcional e ao gerente horizontal. Assim, a matricial forte, a fraca e a equilibrada. Forte, o responsável pelo projeto tem mais autoridade. A fraca, o gerente funcional, tem mais autoridade. E a balanceada ou equilibrada predomina o equilíbrio entre o gerente do projeto, ou o gerente também do produto, tal, e a parte funcional. Por fim, tem como desvantagens o fato de as filiais, ou seja, os projetos, possuírem grande autonomia para realizar seu trabalho, dificultando o processo administrativo geral da empresa. Além disso, a dupla subordinação pode gerar ambiguidade de decisões e dificuldade de coordenação. Temos aqui as vantagens: maior estabilidade, tanto para a empresa como para os funcionários, maior segurança na execução das tarefas, no relacionamento das pessoas, especialização nas atividades envolvidas, possibilidade de maior aprimoramento técnico, coordenação da equipe de forma mais adequada, permite a integração e desenvolvimento entre os funcionários, facilita em conhecer os fatores dos problemas locais,
permite maior flexibilidade, proporciona condições favoráveis para inovação e criatividade, melhor atendimento ao cliente, uso adequado de vários recursos e também facilidade na coordenação dos recursos. Desvantagens: inseguranças pessoais, desde que a empresa tenha crescimento e, consequentemente, aumento da complexidade. Comunicação deficientes, porque as decisões são normalmente centralizadas nos níveis mais elevados da empresa. Baixa adaptabilidade. Preocupação estrita voltada para uma área, deixando de lado outras partes. Pode provocar problemas humanos de temores e ansiedade. Pode propiciar o aumento de custo pela duplicidade de atividades de treinamento. Pode existir dificuldades de coordenação pessoal e conflito de interesse. Quando a gente fala aqui de departamentalização por ou matricial, a gente vai ver que muitas questões mesmo dessa banca e de outras bancas também, porque elas gostam muito desse tipo de departamentalização, vão ser cobradas. Então você vai ver que nas questões que muitas vezes vai aparecer a estrutura matricial, ok? A estrutura matricial, que é uma forma aí de combinar, né, duas formas de departamentalização, geralmente a funcional com a de produto ou a de projeto, na mesma estrutura, sendo aí uma estrutura mista ou híbrida, beleza? Então, falar assim, quando fala assim, em uma estrutura matricial, você sempre pensar nisso, vai ser uma combinação entre duas estruturas, geralmente de função com projetos ou função com produtos. Vamos falar